Olá, meu nome é Cláudio Miranda, sou docente do Departamento de Contabilidade e um dos responsáveis do ECAR, o Escritório de Carreiras da USP, aqui em Ribeirão Preto. Para esse CFEA, o ECAR organizou algumas entrevistas com alguns de nossos ex-alunos para falar de suas carreiras. Pegamos alunos, em sua maioria com maior tempo de carreira, para que vocês possam observar a evolução que nossos ex-alunos estão alcançando e para que possam vislumbrar um pouco do possível futuro de vocês. Para essa sessão, convidamos 3 egressos do curso de Ciências Contábeis da FEA Ribeirão Preto, que atuam tanto com a contabilidade financeira quanto na contabilidade gerencial, atuando tanto em empresas de capital aberto, tanto quanto em empresas aqui da região de Ribeirão Preto. Nossos entrevistados reforçam a posição de que profissionais de contabilidade na atualidade precisam ser mais ativos e resilientes, além de reforçarem a importância da aprendizagem contínua, principalmente em relação às normas contábeis e às novas tecnologias. Vamos então conversar com o Antônio Carlos, que é da 14ª turma, Marcos Rosa, que foi da 7ª, e Etienne, da 5ª turma. Vamos lá então? Bem, hoje nós vamos conversar aqui com o Antônio Carlos Luiz, que é ex-aluno da 14ª turma de contabilidade. Antônio tem um pouco de experiência em auditoria, em contabilidade, na parte administrativa. Então, antes de a gente começar a discutir um pouquinho, falar da carreira contábil, falar com o Antônio, falar um pouquinho da experiência dele até chegar na função que ele está hoje de coordenador contábil. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, sou da 14ª Contábeis. Ingressei em 2005 na FEA. E minha primeira experiência profissional foi no Banco do Brasil, antiga Gerel. Eu trabalhei lá na parte do RETAB, de cálculo trabalhista, fui estagiário lá por um ano e quase um ano e meio, se eu não estiver enganado. Que aí, a partir desse estágio, foi uma porta de ingresso para eu trabalhar no Unibanco, no antigo Unibanco, né, que hoje é o Itaú. Lá eu fiquei atuava como caixa, fiquei por mais um ano e meio, quase 2 anos, e de lá eu ingressei na BDO como trainee de auditoria em dezembro de 2009. Desde então eu fiquei na BDO, a KPMG em abril de 2011 ou 12 adquiriu a BDO, e eu fiquei somando esse ingresso de 2009 até a minha primeira passagem pela KPMG foi até junho de 2018. Então, eu acabei tendo uma experiência aí de 8 anos e meio como na KPMG, e o meu último cargo lá foi como gerente de auditoria. Aí depois eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa de auditoria, uma empresa de auditoria regional chamada Valorap, também como gerente de auditoria, atuando nas mesmas funções, mesmas atividades, porém com outro nicho de clientes, né? E a partir daí eu tive uma excelente oportunidade de passar um período aí com o pessoal da XVI Finance. Aí eu entrei lá como diretor de operações para dar meu principal papel lá foi dar um auxílio nas questões das consultorias e também para auxiliar eles em algumas questões administrativas, de controladoria da empresa, e foi uma experiência curta, mas que agregou muito, né? Aí depois dessa experiência, a Valorap me buscou, né, para voltar para lá como gerente de auditoria, que estava fazendo um pouquinho de falta lá, fiquei mais um ano na Valorap, também como gerente de auditoria, retomando as atividades de contador. E nesse meio tempo, a KPMG, que eu já tinha tido uma primeira passagem, foi lá e me fez uma proposta para voltar, e eu acabei indo para a KPMG. Fiquei na KPMG por 9, 10 meses e apareceu uma oportunidade aqui na São Martinho para ser coordenador contábil, né? Teoricamente, né, eu acabei baixando um degrau, né, que eu saí de gerente para coordenação, mas eu vi que aqui é outro mundo, né? Trabalhar na São Martinho é uma empresa de uma dimensão absurda, é uma excelente empresa com muitas oportunidades, com uma grandíssima estrutura, e ser gerente, agora vendo assim, ser gerente de uma São Martinho exige um grau de complexidade muito maior do que ser gerente de uma Big Four. Pelo menos até onde eu consigo enxergar, né? Eu até vejo pelas atribuições do meu gerente aqui, que está acima de mim, das coisas, tanto da parte financeira como administrativa que ele cuida, né? Então, por mais que a gente fale assim, putz, não dá para se comparar um gerente de Big Four com um gerente de São Martinho, porque o nível de complexidade de atribuições são bem distintas, né? Por isso eu entendo que
essa saída de gerente de auditoria para coordenador de contabilidade foi algo que realmente se encaixou perfeitamente com a minha experiência, apesar de que se trabalha com SAP, tem outras atividades, eu ainda estou numa fase inicial de 4 meses de aprendizagem, mas estou vendo que para até onde eu cheguei na minha carreira de auditor, está compatível ser coordenador de contabilidade aqui na São Martin. Olha, a São Martinho é uma empresa de capital aberto, né? Você está na área de coordenação Uhum. de contabilidade. A gente sabe que cada organização tem uma estrutura diferente para a área contábil, controladoria, né? Mas, de maneira geral, o que faz um coordenador contábil, principalmente nos fatos de ser uma empresa de capital aberto? Certo. Aqui, né, devido à estrutura da São Martin, né, a gente possui o gerente contábil tributário e abaixo dele estão 2 coordenadores. O contábil, que sou eu, e o tributário, que é o Cristiano Donizete. Então, assim, há empresas que o coordenador contábil acaba atuando nessas 2 frentes. Aqui na São Martinho, lógico que em alguns momentos eu dou alguns suportes para o pessoal de tributário quando envolve alguma questão contábil, mas aqui o foco é basicamente na contabilidade. Aqui, o maior desafio e atividades que eu tenho na São Martinho é a gestão de pessoas. Aqui eu tenho uma equipe vamos falar assim, só de analistas contábeis formadas por 3 analistas contábeis júniores, 3 analistas contábeis plenos e 2 analistas 3 analistas júniores, 3 analistas plenos e 2 analistas sêniores. Então, nós somos formados por 8 analistas e eu estou acima deles, obviamente, que tem as questões, o apoio técnico, revisão de demonstração financeira, revisão de lançamentos contábeis, elaboração de memorandos, que eu sempre estou à frente desses projetos. Mas hoje, a minha principal função é o quê? É a gestão das atividades dos analistas que compõem a equipe, mais o meu apoio técnico para que eles possam executar com excelência e com eficácia as atividades atribuídas a eles. Quando você fala em apoio técnico, a gente está falando de CPCs, como é que é o seu trabalho? O pessoal fala, aqui na faculdade estuda muito os CPCs, né? Como é que é essa relação Sim. dos CPCs com a sua atividade? Aqui CPC é praticamente todo dia a gente se depara com algum CPC. Nem sempre são CPCs novos, né? Mas a gente sempre está se deparando com um CPC surge um assunto que é um auxílio do governo, né? A gente vai em envolvimento com o CPC 07, subvenção governamental. A gente tem a questão das receitas, o CPC 47 que veio para mudar muita coisa. Então, é bem cotidiano, né? Estoque, sempre tem uma outra dúvida. A gente vai lá, recorre ao CPC 16. E, além disso, né, devido à minha experiência como auditor, tem a questão dos NBCTAs, né? Porque toda vez que a gente faz a linha de frente com a auditoria, né, atualmente a PwC que nos audita, a gente, para ter certas discussões e até mesmo ter um andamento saudável da auditoria, eu preciso manter atualizados os meus conhecimentos das NBCTAs, né, que são as normas brasileiras contábeis de técnica de auditoria, né. Aproveitando já que você falou da auditoria, o quanto a sua experiência na auditoria ajudou na sua, como você falou, desceu de nível, mas na verdade é o mesmo nível de cobrança. Como é que essa sua experiência na auditoria te ajudou nesse início de carreira aí nessa área contábil? A questão do ceticismo, né, me ajuda bastante, porque querendo ou não, o auditor é como falam, né, São Tomé, né, só acredita vendo. Então, assim, eu estou conseguindo, a partir do meu ceticismo, auxiliar no desenvolvimento das pessoas, eles terem uma criticidade maior nas atividades que eles estão executando, de abrir os olhos, beleza, o saldo contábil pode estar batendo com a nossa base, mas e aí, a base em si faz sentido? Então, aí já desenvolver essa parte crítica, até mesmo algumas análises financeiras, para não ficar só no débito e crédito, entendeu? Então, nesse aspecto, a auditoria me auxilia bastante. E, assim, a minha segunda passagem pela KPMG, infelizmente, já foi nessa pandemia, então, o contato... Eu tive 0 contato, foram 9 meses, 100% home office. Mas aí vamos pegar a minha primeira fase de KPMG, mais Valor Up, que deram 10 anos contínuos de auditoria. O contato diário com as pessoas, você dividir hotel, um entendimento, o que você quer jantar hoje, o que você quer almoçar, essa parte de lidar com as pessoas está sendo muito produtiva aqui para eu poder lidar hoje com os analistas que compõem aqui a equipe de contabilidade. Já que você falou, você tinha dito já que você
que você tem que liderar essa equipe, né? Mas está liderando uma equipe agora na área contábil, e falou um pouco de alguns aspectos na auditoria. Que skills, além das skills técnicas, né? Que skills você acha que são importantes a mais, principalmente aquelas sociais, né? Para trabalhar com a área contábil agora nessa nova opção na atividade que você está fazendo? Assim, organização, acho que talvez seja o primeiro ponto. Se a pessoa não organizar o tempo, não conseguir organizar as atividades, vai se perder, porque é um cafezinho a mais, ou tipo, vou desfocar para fazer outra atividade, na hora que você vê, o dia já passou e você não concluiu nada do que você deveria ter concluído. É você colocar metas no seu dia, ó, quais são as prioridades, quais são as atividades mais fundamentais, e tem a questão do autoestudo, é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe como está pouco contato pessoal, então a gente precisa ter aquela questão investigativa, estou com dúvida num problema, antes de buscar um superior ou um auxílio de uma outra pessoa, eu sempre falo, é bom estudar, entender e ter uma opinião embasada nisso. Às vezes a opinião pode estar até errada, ou não ser a mais adequada, mas pelo menos é conseguir desenvolver uma opinião sobre determinado tema. Para quê? Para que fique mais enriquecedor qualquer debate acerca de discussões contábeis. Ou seja, você falou basicamente aprendizado contínuo e gestão do tempo, né? Foi esses pontos que você colocou. Exatamente. E Agora, gestão de pessoas, saber lidar com as pessoas, né? Isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa não só profissional como pessoal, né? A gente tem que saber, às vezes nem todo mundo é carismático, nem todo mundo tem facilidade de relacionamento, mas uma coisa que é sempre importante é saber entender o limite do outro e saber pelo menos fazer uma devida abordagem, né? Aos pares, aos colaboradores que estão ao lado. ou seja, aquele estereótipo do contador, de fechadinho, que não fala com ninguém, não funciona, né? Para essa atividade, você precisa ser mais comunicativo, ter relacionamento com as pessoas, né? Até falo porque a contabilidade é a ponta final da empresa, né? É onde se encerram todas as atividades na contabilidade. Por quê? Porque tudo que a empresa faz é o quê? É apresentado no balanço. Então, quem acha que quem é da equipe contábil tem contato só com o pessoal da contabilidade está enganado, porque para a gente fechar uma nota de receita, a gente depende do departamento comercial. Para a gente fechar o estoque, a gente precisa do departamento de custo. Para fechar imobilizado, a gente tem que com o pessoal de patrimônio. Então, assim, a contabilidade, o que ela basicamente faz? Ela pega as informações da empresa e compila em forma de saldo. Só que para ter essa compilação, a gente precisa da interação com praticamente, não vou dizer todas, mas praticamente com todos os setores da companhia. Aí, quando a gente emite as demonstrações financeiras, a gente precisa ter um excelente relacionamento com o departamento de relação com investidores, que são eles que são responsáveis por fazerem a divulgação no mercado. Temos que ter uma excelente, na verdade, comunicação com o pessoal de controladoria, pois eles que fazem toda a gestão da empresa, ou dão o suporte para essa gestão da diretoria, né? Então, a contabilidade, sim, é onde estão apresentados os números da empresa, mas a gente não foca só nisso, porque a gente depende da interação com basicamente todos os departamentos que a gente tem aqui. Antônio, você falou que você mostrou um pouco da sua experiência, né, nas auditorias, na XVI. Para quem não sabe, a XVI é uma consultoria de ex-alunos, a 16ª turma de administração, né, que abriram essa consultoria, e agora na São Martinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa sua mudança de carreira, você fez busca ou te acharam? E essa busca ou te acharam foi via LinkedIn? Como é que foi isso? Essa mudança vamos lá, né? A saída da auditoria para a XVI foi uma oportunidade que eu acho que, na época, a XVI estava precisando de algumas estruturações, de uma visão de uma pessoa de fora, uma pessoa que era de mercado, que tinha um ceticismo, e aí eles me chamaram. Foi uma passagem curta, mas eu acho que foi uma passagem muito valiosa para ambos os lados, tanto para a empresa quanto para mim. Aí a gente enxergou, conseguimos alcançar boa parte dos resultados que eram esperados, mas aí chegou um momento que vamos falar assim, o motivo da minha saída da XVI foi unicamente por saudade da contabilidade. Lá na XVI eu já não tinha tanto essa saudade. E aí, essa volta para a auditoria foi contato dos meus ex-chefes, e eles viram que a minha saída estava ainda com espaço, que poderia ser
ser cumprida, e eles resolveram me procurar para ver se eu ainda tinha interesse de ocupar o espaço que eu mesmo havia deixado. Então, foi isso. A segunda volta para a KPMG foi por contatos mesmo, também de ex-chefes que também acharam que, devido à minha saída e eu ter mantido certa experiência com a auditoria, era importante voltar para a KPMG. E poderia agregar. E creio que esses 9, 10 meses que eu tive finais aí com a KPMG foram bem produtivos. E quando eu estava lá, via LinkedIn, uma headhunter me procurou, vi indicação de um amigo meu, que passou pela FEA também, se eu não estiver enganado, ele deve ser da 20ª Contábeis, agora eu não vou lembrar, é o Leandro Marim. Ele acabou me indicando para uma headhunter, ela me procurou, aí o processo foi mais ou menos 1, 2 meses de entrevista, negociação, e ainda bem aqui, deu certo de estar aqui na São Martinho, né? Ou seja, bons relacionamentos e LinkedIn ajudam nesse processo, né? O Leandro é coordenador contábil da Pátria hoje. Exatamente. É um grande amigo aí que eu conheci na época de KPMG. Acho que na faculdade a gente acabou nem se cruzando, mas a gente fez amizade aí via KPMG, na minha primeira passagem pela KPMG. Ou seja, a evolução da carreira, a questão dos relacionamentos e de você ter uma boa ferramenta como o LinkedIn ajuda um pouquinho nesse sentido. Só para fechar a gente agora, Antônio, para a gente não fazer uma coisa muito longa, que a ideia é discutir carreira, né? Contábil com outros profissionais também. Mas se você quiser dar uma dica para os nossos alunos, para desenvolvimento de carreira na área contábil, o que você diria para eles? Estudem muito, não parem de estudar, sejam curiosos e tenham foco. Assim, quando eu falo estudar, não é simplesmente surgiu um CPC novo, vou lá estudar. Não, estudem com objetividade. Eu estou me deparando com determinado assunto, estude esse assunto, foque nesse assunto. Lógico que outros assuntos também vão ser importantes, mas assim, sempre manter o foco nas atividades que você executa hoje. Isso vai te dar um ganho, vai te deixar à frente, vai te deixar mais preparado para uma discussão. E sempre se preparem, né? Aqui na São Martinho eu participo de muitas reuniões com diretoria, com acionistas, e eu tenho que apresentar muitos números, tudo. Então, assim, toda apresentação, se eu não tiver estudado bem o tema, não estiver bem preparado, o desafio vai ser muito maior e a chance de ocorrer algum imprevisto durante qualquer apresentação ou algo semelhante a isso é grande. Então, assim, sempre tentem estudar, sempre estejam preparados, sempre estejam seguros do que vocês vão fazer. Dando continuidade às nossas palestras do Escritório de Carreiras aqui de Ribeirão Preto, falando sobre carreira de contabilidade, a gente convidou o Marcos Rosa, o famoso Tião, da 7ª turma de contábeis, que hoje atua na área contábil na Embraer, para contar um pouquinho da trajetória dele e contar um pouquinho da questão da atuação dele como profissional de contabilidade na Embraer. Marcos, primeiro, obrigado pelo seu aceite participar da nossa Semana FEA, o CFEA. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí na Embraer. Tá bom. Prazer, Cláudio. Antes de mais nada, é um prazer enorme poder revê-lo, lembrar do nosso tempo, que foi um tempo muito saudosista da FEA, algo maravilhoso na vida de cada um. Obrigado pelo convite de poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas experiências com a nossa população universitária aqui da FEA, um time fantástico. Mesmo à distância, eu sempre acompanho um pouco o avanço e as conquistas que o time vem tendo. A minha história começou... eu comecei com contabilidade, muito influenciado pelo meu pai. Meu pai tem um escritório de contabilidade em Ribeirão e tem esse escritório até hoje. Então, fui muito influenciado ali por ele. Uma carreira... Era algo que eu já conhecia um pouco, mas o universo do escritório de contabilidade ali muito limitado à questão tributária, muito limitado a pequenas e médias empresas. E eu descobri na contabilidade algo fantástico com o decorrer do tempo, né? É uma carreira e é uma área
que permite demais a gente contribuir com o negócio, né? Contribuir com situações de divulgação, de informação, de gestão. Então, acho que hoje eu vejo a contabilidade com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de profundidade para os mais diversos setores que a gente tem, né? Eu enquanto estava na FEA, trabalhei no escritório do meu pai. Um tempo, decidi sair porque eu precisava conhecer alguma coisa fora do pai, né? Estava ligado ali ao meu chefe naquela época, era meu pai, queria alguma coisa diferente disso. Fiz estágio no Ouro Fino, em Ribeirão, também uma escola enorme. Fiz um estágio na Coderp, um estágio de economia solidária também, onde conheci muito do Brasil e conheci muito das necessidades da população ali carente. Era um projeto social, foi algo muito enriquecedor, de muito valor aquilo. Quando eu saí da FEA, eu fui trabalhar no Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, assumindo a contabilidade do condomínio, né? São 3 condomínios comerciais, hoje é uma estrutura diferente, é uma outra administração que está lá. Trabalhei no shopping 2 anos e meio, alguma coisa assim. Depois eu entrei na Nestlé, também foi um universo enorme de desafios, uma multinacional, o uso direto da contabilidade internacional. Eu lembro que a minha turma foi uma das primeiras turmas na FEA a começar a falar em contabilidade internacional. Era o professor Naor, na época, que ainda trouxe essa disciplina para a gente. Aprendi muito na Nestlé, foi uma escola, foi um desenvolvimento profissional, de carreira, de ser humano. E há quase 13 anos estou na Embraer, que é um orgulho poder falar que eu trabalho lá. Todas as áreas que eu passei, vou falar um pouquinho das áreas que eu passei, mas uma empresa brasileira, uma empresa de alta tecnologia, que tem os seus desafios, mas que tem muita vontade de fazer algo diferente, algo pelo Brasil. Então, acho que a história da Embraer se confunde um pouco com a resiliência do brasileiro. Acho que a gente tem muito disso aqui. A própria história do fundador da Embraer, do engenheiro Osiris Silva, é um negócio que a gente usa muito aqui dentro como motivacional, tem vários exemplos. E isso traz muito da nossa resiliência, da nossa persistência, do dia a dia. É uma carreira bonita, acho que contabilidade é uma carreira que tem muito a agregar para muita gente. Então, Marcos, já que você falou um pouquinho, quer falar das suas atividades dentro da Embraer, a princípio você deve ter trabalhado com atividades da contabilidade societária e da gerencial a partir de cursos, que eu acho que é a última parte que você está trabalhando agora, né? Você passou por todas essas áreas dentro da Embraer. Coloca um pouquinho como é que são essas atividades, como é atuar nessa organização, pensando em contabilidade financeira, né? Societária e financeira, e internacional, né? Porque você passou por um processo vocês vão até passar a internacionalização com a Boeing, e como é que é essa parte mais gerencial de custos, né? A gente fala muito, você conhece muito pouco sobre custos na área de aeronáutica, né? Não sei se você trabalha diretamente com isso, mas conta um pouquinho para a gente das atividades da qual você já atuou aí dentro da Embraer. Tá, a gente tem uma estrutura grande aqui. Eu sou hoje gerente de custos e contabilidade da Embraer. Eu tenho um time hoje em torno de 50 pessoas, entre os estagiários, analistas e assistentes. A gente faz aqui a contabilidade e as atividades de custos de 27 empresas Embraer no Brasil e no exterior. Então, a gente tem negócios de fabricação, negócios de serviços, satélites, desenvolvimento de software. A Embraer é uma empresa muito rica, né, em relação à diversidade de negócio, de business. Eu já passei pela parte societária, com divulgação, os releases, os press releases que são divulgados, né? Trabalhei diretamente no corporativo com discussão técnica dos entendimentos das normas, das adoções de normas, os impactos das normas e toda a discussão com a própria auditoria e com os sites no exterior também. Então, algo muito dinâmico que é feito. Hoje, o meu time, a gente faz os números da contabilidade societária, a gente gera os reports internos, a gente fornece, é um time hoje de centro de serviço, então a gente gera todas as bases para que o time corporativo faça as notas explicativas, faça a divulgação para o mercado,
E a gente também faz o custeio, né? Então, a gente faz custeio de aeronave. E falar de custeio de aeronave é algo muito grandioso, né? Porque o custo, ele reflete muito um pouco da cultura da empresa, um pouco do dinamismo do negócio. Então, definições de critérios de rateio, apropriações, tamanho do custeio, né? Então, o nosso cálculo de material ledger aqui, que é você rodar o custeio médio, assim, é um custeio enorme, quantidade de ordens de serviços que são criadas e produzidas também, que são abertas mensalmente, uma quantidade significativa. Mas é uma área fantástica, a área que você chega no detalhe do custo unitário daquele parafuso que vai ser instalado em determinada parte do avião. Então, tem um time na Embraer, que é um time de controladoria, que aí esse time faz muito da contabilidade gerencial. A gente suporta esse time também. Então, ali, budget, projeções, variações, o orçado versus realizado, tem um time específico para isso. A gente trabalha muito em sintonia com esse time para poder acompanhar o resultado. Mas a gente, muito hoje, nós somos parte importante do processo, porque definições de processo, de como fazer, a melhor maneira de fazer, passam pelo nosso time, né? Então, a gente tem uma posição importante dentro de todo o processo de informação financeira da companhia. A contabilidade e custeio tem esse peso enorme ali, porque a gente tem uma estrutura grande, né? E diversificada, principalmente isso, diversificada, e essas diversificações você tem que ter sintonias de custeio diferentes, né? Não que você vai mudar o sistema de custeio, mas as maneiras de apropriações, a maneira de você alocar custeio de um avião é totalmente diferente de um satélite, que é um negócio que a gente tem também, que é totalmente diferente de um software que você faz também. Quando a gente fala em custeio, existem inúmeros, né, desafios dentro desse universo aeronáutico, existem modelos de custeio diferentes, a gente tem alguns desafios, existem coisas muito interessantes fora do Brasil. Tem um sistema de custeio chamado CAS, que é um sistema americano para quem quer fornecer produto do governo americano, independente do produto que você vai fornecer. É algo que a gente vem trabalhando nisso também. Então, o governo americano ele tem um modelo de custeio para comprar dos seus fornecedores que seria muito interessante se pudesse um dia ser trazido pelo Brasil, ou pelo menos adaptado para a nossa realidade. Porque ele não quer saber do seu preço, ele quer saber do seu custo. Em cima do seu custo, ele paga uma margem que ele entende que seja justa. Só que ele quer saber o detalhamento do seu custeio. Então, isso é uma riqueza gigantesca, é uma inversão de posição. Eu não quero saber o preço, eu quero saber o seu custo. É algo muito interessante, acho que vale a pena quem quiser, isso é público, chama CAS, C-A-S, Cost Accounting Standard. É um modelo muito legal de custeio, é algo que tem muito peso dentro do mercado americano e para quem fornece do governo americano. O Marcos, você falou a questão do rateio, né? A gente na graduação, a gente acaba dando até exemplos até simples, né, para discutir rateios, mas como é que é esse problema como é que se diminui esse problema do rateio, que pode ter problemas, se você fizer de forma errada, pode ser um custo ou outro. Como é que a gente mitiga esses problemas do rateio na sua atividade aí? O rateio, o nosso modelo aqui, existem revisões, né? Então, a gente tem um processo de revisitar os sistemas de rateio, os critérios de rateio. Esses processos, eles são importantes e eles têm que estar aderentes ao negócio, né? Então, tem um dinamismo muito grande dos efeitos do negócio e esse dinamismo ele tem que se refletir nos critérios. Os critérios de rateio são balizadores ali dentro do processo de custeio. A gente tem os custos que são diretamente alocados ao produto e para esses custos não tem rateio, mas principalmente áreas de apoio, áreas diretas, áreas indiretas, né? Existem alguns critérios e esses critérios são avaliados por um time grande, um time de controladoria. Isso passa por avaliação do negócio, a medição do tempo de execução também de alguns processos para chegar no detalhamento de qual seria o melhor critério de rateio, mas é algo muito dinâmico, né? É algo que a companhia olha com muito cuidado, porque critérios de rateios podem distorcer margens e você pode ter interpretações diferentes do seu resultado. Então, para a gente tem um peso muito grande,
a relevância do rateio dentro do nosso business. Marcos, vamos voltar um pouquinho para a contabilidade financeira. A gente já conversou algumas vezes, né? Vocês têm precisado muito de profissionais que conheçam normas internacionais. Inclusive, eu lembro que quando a Júlia Tortoli, que é aluna da 20ª turma, foi contratada, inclusive, para trabalhar na Embraer, um dos pedidos era amplo conhecimento de normas, né? E às vezes os alunos ficam aqui pensando, nossa, por que eu vou ter que ler essa norma aqui, né? Como é que é essa questão de normas, tanto nacionais quanto internacionais, né? Porque tem coisas que são americanas, né? Não é do IFRS, é do FASB, né? Qual que é a importância de estudar e compreender essas normas mundiais, não importa de onde elas sejam, o trabalho do contador? Cláudio, vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, nós tivemos o IFRS 15, que é a nova norma do reconhecimento de receita. E eu lembro que a gente contratou uma Big Four para nos apoiar. A gente tinha uma outra Big Four que nos auditava. E eu lembro dos auditores da Big Four falar assim, como essa norma tem impactos para o negócio de vocês. Porque essa norma, assim como companhia de telefonia, que tem aqueles produtos casados, então vem a fatura, que tem outros entregáveis, esse reconhecimento do entregável, né? E qual o momento correto do reconhecimento do entregável ou da receita, e consequentemente disso, a gente teve um impacto enorme no nosso negócio, assim como outros colegas que a gente tem que trabalham em outras empresas, eu vou falar pela Embraer, porque aquela norma, quando aplicada e quando adotada, ela mudava a receita do DRE, que alguém já tinha entendimento. Então, projeções ao mercado, projeções para os acionistas, projeções internas, tudo isso foi impactado por uma norma que discutia qual o timing correto do reconhecimento da receita, né? E a gente tem produtos que a gente entrega, que a gente reconhece receita, como está na nossa demonstração ao mercado, no ato da venda, da entrega do avião, mas a gente tem negócios da aviação, da defesa e segurança, que você vai reconhecendo essa receita ao longo dos anos, que é o que a gente chama de POC, né? O modelo POC. Então, assim como é uma construtora, que você vai reconhecendo receita ao longo da construção daquele ativo. Quando a gente entrega um produto, existem outros entregáveis associados a ele. Então, quando você entrega um produto, você tem um entregável A, um entregável B, esses receitamentos, você tem que identificá-los no momento do faturamento e fazer todo um reconhecimento, né? Um reconhecimento correto no momento da categoria correta. Então, existe um momento ali que você tem uma receita diferida, que só vai reconhecer aquela receita no momento que você entregar aquela receita, ou que você entregar ou executar aquela atividade. Então, todos esses detalhes mudam diretamente numa DRE, que muda na informação que vai para o mercado, na projeção que o acionista está guardando de dividendo dele ou do negócio dele. Então, essa norma de reconhecimento de receita, FRS 15, ela trouxe um impacto profundo e ela foi amplamente divulgada porque ela impactava praticamente todas as empresas que adotam o IFRS, o CPC no Brasil, as grandes empresas, as médias empresas que adotam o CPC, todo mundo foi impactado. Às vezes a gente pensa que uma norma contábil é para aquela empresa A, ou B, ou C. Não, nós estamos falando de uma norma que teve um impacto gigantesco, assim como o IFRS 16 recentemente, um impacto gigantesco no reconhecimento do leasing. Então, e outras normas, existem normas, a própria norma de divulgação do disclosure, ela traz sim uma percepção diferente. E a gente internamente, eu não vou falar só da Embraer, mas a gente participa de fóruns e de assembleias, conferências, discussões técnicas, você vê o quão é o poder da interpretação, o quão nós somos realmente valorizados e cobrados por uma interpretação correta, porque essa interpretação de uma norma que é trazida, que você tem um tempo de adaptação, ajustar os seus contratos, ajustar os seus controles internos, os seus processos internos, para aquela norma que tem um prazo de divulgação, isso traz uma cobrança, uma pressão muito grande dentro da nossa atividade contábil.
Então, eu vejo hoje contabilidade internacional, e a gente trouxe a Júlia, eu lembro, a gente trouxe a Júlia porque a gente precisava de uma pessoa técnica. A gente tem embates com o auditor e é muito saudável isso, porque cada um tem sua interpretação. O IFRS tem essa riqueza. Você tem uma norma, você vai interpretar aquela norma para a sua condição, para a sua realidade, e aí são posicionamentos. Argumentação técnica, argumentação do negócio, do business, como aquela norma se encaixa no seu negócio. Então, você tem essa discussão com o auditor, isso é muito sadio, isso é muito, em alguns casos, até muito profundo. Você chega a discutir detalhes da norma que você não tinha imaginado que poderia ter esse impacto. Então, eu acho que a contabilidade hoje, e aí, falando isso até para os nossos alunos que estão hoje, o mercado preza muito hoje para quem tem essa condição de poder ler, entender e argumentar, discutir. Você vai implementar um negócio que vai mudar a sua rotina, saiba quais são os seus impactos, saiba quais são os efeitos positivos, se vai ter algum efeito colateral dentro do seu business que você precisa deixar todo mundo ciente ali dentro. Então, toda essa percepção, essa habilidade que a gente tem que ter, além de ser muito técnico, de olhar a norma, você tem que ter internamente dentro da sua estrutura para trazer os efeitos da adoção de uma norma. Isso é muito valoroso, você saber interpretar, mas principalmente saber divulgar internamente e depois divulgar para o mercado. Então, é muito, muito importante que as pessoas tenham essa percepção de que normas contábeis, essas adoções de normas, ela tem impacto, não é simplesmente uma bula de remédio que você toma aquele remédio, engole e acabou. Não. Interpretar uma norma é muito rico. E eu acho que aqui está o grande ponto que diferencia hoje bons profissionais. Não adianta conhecer a norma. Você tem que entender a norma, adaptar para o seu negócio e discutir esse negócio com alguém. Né? Essa interpretação, eu acho que é a riqueza hoje de oportunidade que a nossa profissão nos permite. Discutir, inclusive, com os auditores, como você falou, né? Mas, Marcos, pensando, já que eu ia perguntar um negócio, você já começou a entrar, além dessa capacidade de interpretar e adaptar a norma à sua organização, que outras habilidades, já que você deve fazer contratações, eu sei que você faz as contratações, que outras habilidades técnicas e não técnicas, né, como são chamadas soft skills, que você acha que são importantes para um profissional da contabilidade? Cláudio, olha, eu não vou nem entrar no mérito do inglês. A gente pulamos essa etapa, porque hoje tudo é em inglês, as discussões são em inglês. Aqui a gente faz aqui contabilidade, curso de 27, né? Deve dar umas 27 unidades. Tem empresas nos Estados Unidos, Singapura, China, França, Holanda, e você precisa se comunicar com essas pessoas, né? Mas eu acho que a gente está entrando numa era que a gente tem que olhar alguns fatores menos acadêmicos e mais pessoais. Um exemplo disso é resiliência. As coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis de ser conseguidas. Depende de muito esforço, depende de ter muita vontade, muita persistência. Então, o que a gente avalia óbvio que conhecimento ele é importantíssimo, uma boa bagagem, experiências dentro e fora de grandes companhias ou não. Isso, aqui, recentemente a gente contratou uma pessoa que trabalhou numa empresa pequena, não precisaria ter trabalhado numa empresa grande para aquela atividade. A oportunidade de desenvolver, a gente vai dar. O que a gente quer buscar são pessoas que tenham conhecimentos que a gente consegue trazer para a nossa rotina. A formação ela vai desenvolver dentro da nossa estrutura, mas ela precisa trazer uma bagagem importante para dentro da nossa atividade. Mas a gente olha muito pessoas com resiliência, pessoas que você olha para a pessoa, você vê aquele brilho no olhar dela, aquela pessoa que está realmente engajada, querendo fazer. A gente tem cargas de trabalho em épocas de fechamento, que a gente tem que se dedicar muito, são muitas rotinas que a gente executa, a gente tem prazos, a gente busca sempre a máxima da qualidade possível nos nossos fechamentos aqui.
São vários times trabalhando juntos para que a gente tenha um processo muito harmonioso, né? Que a gente chegue nos números corretos dentro de um prazo de 4 a 5 dias úteis. Mas eu vejo muito hoje valores, além dos acadêmicos, de conhecimento. Contabilidade internacional, ele é importante, sim, você conhecer aspectos que vão te permitir entender por que aqui no Brasil tem que reconhecer de uma tal maneira, e lá em Singapura, por mais que a gente tenha FRS, por que na Holanda, por que aqui no Brasil, que tem o CPC, a gente faz equivalência patrimonial no investimento, e lá na Holanda ele é custo histórico, né? Então você não faz equivalência patrimonial na Holanda, mesmo os dois sendo FRS, porque lá o equivalência patrimonial foi uma tropicalização do FRS para esse conceito do Brasil, né? Então esses detalhes são muito importantes, porque quando você for o auditor holandês que for auditar o nosso balanço lá, esse auditor ele vai buscar entendimento da gente do que nós estamos propondo enquanto conceito contábil ali. Você tem que argumentar com o auditor holandês ali. Então, eu vejo muito isso, Cláudio. Acho que o inglês, conhecimento técnico é muito positivo, contabilidade internacional é muito positiva, mas eu vejo muito valores de resiliência, de persistência, pessoas que querem aprender, pessoas que escutam um não e não se sintam derrotadas, são pessoas que arregaçam a manga e tentam fazer de novo e tentam fazer melhor. Então a gente busca muito isso hoje, sabe? A gente vê cada vez mais a tecnologia em 4.0 entrando em todos os negócios do mundo hoje. Na nossa área não é diferente. Então o que a gente precisa, eu acho que o profissional do futuro, um profissional de contabilidade do futuro, é aquele que tenha persistência, resiliência, mas que seja aquela pessoa que tenha a interpretação, a capacidade analítica de ler e interpretar, porque a parte operacional hoje as próprias máquinas já estão fazendo, os próprios RPs fazem lançamentos automatizados, desde que você faça uma determinada parametrização, setup de máquina. Mas a interpretação, a argumentação, essa é a riqueza do profissional, que na minha visão é o que o mercado procura hoje. Só para a gente finalizar aqui, ainda falando um pouquinho de carreira, a gente estava conversando antes, eu lembro que você falou da história de algumas oportunidades suas na área didática, que foi indicação de alguém, o do outro do shopping também foi alguns outros contatos. Como é que você vê essa questão, não só de contatos, mas o mesmo do próprio LinkedIn? Não sei se você recebe pedidos, headhunters vão atrás de você, né? Como é que funciona esse negócio de carreira em termos de rede de relacionamento e do próprio LinkedIn para as contratações? Cláudio, posso te garantir, sabe, eu vou afirmar isso, de que boa parte das vagas que existem no mercado, elas são fechadas muito antes de serem levadas aí para publicadas, né? Eu tive muita sorte em várias situações. Quando eu saí da FEA, eu fui trabalhar no Shopping Santa Úrsula por indicação de uma ex-aluna nossa, uma colega nossa, a Vanessa. Então, eu fui ocupar a posição dela ali. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer alguns estágios, também por indicação de alguns colegas. Eu acho que relacionamento é fundamental, esse network que existe com colegas, com pessoas que já trabalharam. Esse trabalho que você faz, Cláudio, eu acho fantástico para dentro dos nossos alunos, dentro da FEA, de você colocar pessoas que já saíram da graduação, que estão no mercado, em contato com quem está lá dentro, né? Aquele grupo que a gente tem pra você ter uma ideia, a vaga da Embraer, eu descobri por aquele e-mail do ex-FEARP lá do grupo que a gente tem de vagas, e eu achei estranho porque eu estava na Nestlé, era um momento que eu tinha que tomar algumas decisões ali, e aquela vaga surgiu naquele e-mail porque alguém da Nestlé procurou a USP, procurou a FEA em Ribeirão, aí indicaram alguém pegou aquela vaga e colocou lá dentro. Ninguém se interessou, porque eu fui descobrir depois que só eu fui lá em Gavião Peixoto ser entrevistado, ali próximo a Araraquara, e depois vinha a ser entrevistado aqui em São José dos Campos. Então, eu entrei na Embraer porque alguém colocou essa vaga no grupo do ex-FEARP.
o LinkedIn, eu recebo muita procura no LinkedIn, sim, já recebi propostas, já recebi muita gente interessada, mandando currículo para mim diretamente. Eu acho que essas oportunidades a gente tem que construir, e construir muito bem sólido esses caminhos, essas pontes de comunicação. Porque eu não tenho dúvida de que se você precisar de alguém, eu acho que isso é comum, as pessoas sempre ligam para um colega e falam assim, pô, tem uma vaga assim, assim, assado, você tem alguém para me indicar? Sempre tem isso. Independente da empresa, sempre tem aquela pessoa que lembra de alguém e fala, pô, você trabalhava com isso aquele tempo, você quer vir para cá? Se você não quiser vir, você tem alguém para me indicar? Então, isso é muito comum, né? Isso no mercado é muito comum. Eu acho que uma parte significativa de vagas, de oportunidades acontecem, são preenchidas muito antes de elas serem publicadas. Marcos, queria te agradecer o seu tempo, né, para participar aqui do Cefea. E se quiser deixar alguma mensagem final aos nossos atuais alunos que pensam numa carreira na área contábil, fica à vontade aí para colocar sua mensagem. Legal, obrigado. Obrigado, Boca. Assim, de novo, é um prazer enorme. Quando eu vou para Ribeirão Preto, tento ir passar um pouquinho aí no campus. São muitas memórias boas, muita coisa boa. Eu sou um ribeirão-pretano, né? Então, ir para Ribeirão e poder visitar escolas está muito diferente de quando eu saí da faculdade, né? Está muito maior, muito mais estruturada. É um prazer enorme, agradeço de novo o convite. E para os colegas que, se pudesse deixar uma mensagem para os nossos alunos, existe muita coisa nova acontecendo no aspecto financeiro, né? Financeiro, contábil. O ESG é uma coisa que chegou com muita força. Então, eu tive uma reunião essa semana, a gente estava discutindo como divulgar para o mercado impactos climáticos numa demonstração financeira. Então, isso é um cenário grandioso. Nós não estamos falando de um modismo, isso é algo que veio para ficar. Então, a minha mensagem que eu deixo para os colegas é que sejam resilientes, sejam persistentes nos seus ideais, naquilo que vocês acreditam, busquem sempre o melhor no trabalho que vocês fazem hoje, no estágio, pode ser o estágio mais simples que for. Tente entregar sempre o melhor. Não se contente em entregar algo por entregar, ou algo que alguém te pediu para fazer e você foi lá e fez. Tenta fazer sempre o melhor, porque as pessoas veem o que a gente faz, e principalmente nós vemos aquilo que nós fazemos. Então, quando a gente faz algo com valor, quando a gente entrega alguma coisa, e a gente sente aquele sentimento de que eu fiz bem feito, que eu coloquei toda a minha energia, toda a minha qualidade naquilo, é um prazer pessoal muito positivo. Então, estudem contabilidade, estudem as normas contábeis, estudem os impactos dessas normas contábeis, tenham essa percepção e essa riqueza de poder interpretar a norma e trazer para os negócios que vocês estão inseridos, né? Tenham esse jogo de cintura de poder argumentar e negociar e trazer as verdades do entendimento de vocês. Acho que a gente vive hoje num momento que a comunicação ela é muito disruptiva, né? Você tem argumentação e você tem condições de trazer o seu ponto de vista, argumentar no momento adequado. Então, tenham isso muito claro em vocês e que se dediquem ao trabalho. Acho que o trabalho é algo que tem que ser prazeroso. Você tem que construir suas pontes muito bem construídas, muito sólidas, né? Essas conexões. Mantenha o contato com seus amigos, com certeza um seu amigo, um professor que você tem aí na sua carreira possa ajudar você aí em um momento quando precisar de alguém, como a gente estava falando de vagas, de oportunidades. Mas a minha mensagem é essa, sabe? Eu acho que a gente vive num cenário que a tecnologia vem abarcando muitos dos processos repetitivos. A nossa área não é diferente, e o diferencial do contador ou dessa área no futuro vai ser aquela área que tem a condição de analisar com cuidado. A máquina repete, quem vai analisar, quem vai interpretar é o ser humano. E essa posição tem que ser nossa. Nós temos que assumir esse papel
Nós temos o know-how para isso, então minha mensagem é essa. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Um abraço para vocês aí e prazer enorme de novo. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho aqui do ECAR, do Escritório de Carreiras aqui de Ribeirão Preto, dentro do CEFEA, vamos falar um pouquinho mais sobre carreira na área contábil. Eu trouxe para conversar agora com a gente a Etienne Boroati, que é ex-aluna nossa da 5ª turma de contabilidade, entrou em 96, né, Etienne? Isso, em 96. Em 96, e passou por algumas empresas e hoje é gerente de controladoria na Stephanie, e vai falar um pouquinho para a gente do trabalho de controladoria e de oportunidades nessa área de construção civil, inclusive aqui para pensar os profissionais formados na FEA, que é uma boa oportunidade. Então, Etienne, primeiro, obrigado pelo seu apoio no nosso evento. E então fala um pouco da sua carreira até chegar onde você chegou, desde que você saiu da FEA. Cláudio, eu agradeço o convite, né? Espero poder aí ajudar um pouquinho aí com a minha experiência profissional. Bom, eu entrei em 96 na FEA e desde assim do primeiro ano a gente sempre foi engajado em fazer alguns estágios, né? Eu comecei na Santa Emília Caminhões, aqui de Ribeirão Preto, onde eu atuava na parte financeira, né? Eu acho que ali foi minha grande escola que ajudou muito a ter os entendimentos, os processos que hoje eu preciso para comandar aqui a área de controladoria da Stephanie Nogueira. Então, assim, eu iniciei com a parte de contas a pagar e contas a receber. Depois, num segundo momento, eu trabalhei na TAM Linhas Aéreas, também aqui em Ribeirão Preto, também nessa parte de controle, né, de toda a prestação de serviço dela aqui em Ribeirão. Num outro momento, eu trabalhei na Nestlé, aqui também em Ribeirão, onde eu trabalhava na parte de accounts receivable, né? Então, também me deu bastante conhecimento, principalmente na parte sistêmica, né? Então, em 2007, eu comecei na Stephanie Nogueira como analista de custos, não havia ainda um departamento de controladoria formado, e nós começamos com esse projeto embrionário, né? Dentro da construção civil, cada empreendimento é tratado numa SPE, numa empresa. Então, a gente precisa controlar cada empreendimento individualmente, e tudo isso tem alguns impactos, né, que são os investimentos e retornos nas holdings, né, que são os investidores, né? E então nós começamos com esse trabalho de mapear todas essas informações, tanto de recebimento quanto os pagamentos, todos os custos, os centros de custos, né? E então começou um projeto bem embrionário. Depois nós partimos também para a viabilidade, né? A gente precisa, antes de iniciar qualquer empreendimento, a gente faz a análise da viabilidade desse empreendimento. E tudo isso é acompanhado, né, mensalmente, trimestralmente, para ver se o que foi programado foi de fato realizado, né? E quais os impactos disso dentro da empresa como um todo. Também implantamos, né, recentemente um sistema de controle orçamentário, né, onde a gente consegue controlar todos os custos de todos os departamentos da empresa, tanto nos empreendimentos quanto dentro das holdings, principalmente os custos administrativos, né, que é um custo que a gente precisa estar bem de olho, é muito sensível. Também estamos utilizando aí com bastante afinco a ferramenta BI, né, que nos apoia muito, faz com que a informação seja bem ágil, né? E aí, assim, a controladoria aqui dentro da Stephanie Nogueira, ela é bem dinâmica no sentido de ter esse apoio, né, à tomada de decisão aí dos sócios, dos diretores, né? Então, hoje, basicamente, é esse o nosso trabalho aqui na Stephanie Nogueira. Etienne, você falou que você começou com um produto embrionário da controladoria. Então, Isso. Você falou mais ou menos, mas conta um pouquinho o teu dia a dia. Parece que tem contabilidade junto. Como é que é? Como é que é seu dia a dia de trabalho? O que um controller faz? Eu sei que orçamento é só uma época do ano, mas basicamente o que é um trabalho do controller no dia a dia? Olha, está bem atento a processos, né?
A gente, assim, tenta cercar ao máximo os processos de forma que a gente não tenha grandes impactos, né? Também estar atento a possíveis falhas nesses processos, né? Por exemplo, em carteira de recebíveis, a gente tem que estar aí de olho se está fluindo, se não está, o que está acontecendo e qual é o que a gente pode fazer para estar corrigindo, né, e melhorando esse processo, né? E quando eu falo isso, é tanto processos internos quanto a relação com clientes no mercado, né? A mesma coisa do outro lado, no contas a pagar, verificar todos esses processos e dar aí confiança, né, para as informações, né? Observar o movimento financeiro da empresa, atrás de financiamento, funding dos empreendimentos, dar todo esse apoio administrativo financeiro junto à empresa. Então, contabilidade, vocês não têm contabilidade na área de controladoria de vocês? Não, ela é um departamento apartado, a contabilidade fiscal e societária, ela é um outro departamento. Aqui é basicamente gerenciar as informações e moldá-las de uma forma que simplifique a visualização para a tomada de decisão. Tiane, aqui na região de Ribeirão Preto, a gente tem muitas construtoras, né? Com diferentes perfis, cada uma nesse sentido. Para os nossos alunos que sabem, nós temos inclusive vários estagiários, como a Ana Stephanie tem estagiários, passou muita gente já em outras construtoras. Para o pessoal que quer pensar em trabalhar nessa área, na área contábil financeira de maneira geral, em construtoras, quais são as skills? Quando a gente fala skill, eu estou falando de competências técnicas, né? E eu estou falando também de competências socioemocionais, que são as soft skills. O que você acha que é importante para o pessoal que quer atuar nessa área, se preparar para tentar atuar nessa área da construção civil? Eu acho que precisa muito ter uma capacidade analítica bem forte, entender bem os processos, né? Lógico, o conhecimento técnico é importantíssimo, até para você tomar ações na vivência, ali diante dos problemas do dia a dia, né? Então, é importante também saber trabalhar em equipe, muito importante, porque você trabalha com pessoas diferentes, cada um tem um jeito, então você tem que ter aí um certo amadurecimento emocional e ter essa capacidade de trabalhar com pessoas diferentes, isso é importantíssimo. Vejo também ter um pouco daquele sentimento de dono, de procurar sempre fazer o melhor, sabe? E ter certa autonomia, né? Porque às vezes a gente fica assim, se o outro me passar alguma coisa, se o outro me ensinar, e muitas vezes a gente chega na empresa e é você com você mesmo, né? Então, você tem que mostrar, dar seu toque, mostrar para que você veio, o seu talento, para poder também ser visto dentro da organização. Ou seja, tem que ter estudo contínuo, né? Para você tem que procurar, então você vai ter que ir atrás e continuar estudando, né? Eu acho assim, o estudo é contínuo em diferentes áreas. Não é porque eu sou formada em ciências contábeis que eu não estudo economia no meu dia a dia, não é porque eu sou formada em ciências contábeis eu não estudo um pouco de RH. Tudo isso é muito integrado, né? Faz muita diferença no dia a dia. Conhecimento é um dos valores aqui da Stephanie Nogueira, né? E é para a vida, sabe? O aprendizado é diário, a todo momento, diferentes áreas, muito importante. Você falou de controle, você tem parte de auditoria interna, controle interno aí? Como é que funciona essa área? A controladoria aqui, ela trabalha também com essa parte de auditoria interna de processos, né? E também com todo o controle, né, das operações, não só de contas a pagar, contas a receber, mas de outros departamentos também. Ela atua aí como um apoio, né, e controla toda essa parte. Se quiser deixar uma mensagem final para os nossos alunos aqui atuais, não só da contabilidade, mas dos outros cursos, em relação à carreira, por exemplo? Olha, a carreira, ela começa no seu dia a dia, ela já começa na faculdade, pessoal. É importante muito aprimorar, busquem conhecer as empresas, né? Busque
quando entrar em uma empresa, se dedicar, mesmo no estágio inicial ali, que às vezes né, é um tempo curto, é importante ter uma rede aí de networking, você conhecer as pessoas que trabalham, é importante conhecer os processos, às vezes você não está nem trabalhando muito na área que você gosta, mas você pode ter certeza que aquele conhecimento vai fazer a diferença na sua carreira em algum momento. Etienne, obrigado pelo seu apoio. E as portas da fé estão sempre abertas também, inclusive para oportunidades que você tiver para divulgar aqui para a gente, para os nossos atuais alunos. E ex-alunos também, né, Etienne? Isso, com certeza. Eu agradeço a todos vocês, eu agradeço você, Cláudio. E assim, a gente tem muito estagiário aqui da FE, a gente sempre passa, o pessoal da FE é muito querido, né? É um pessoal diferenciado mesmo. E as portas daqui da Stephanie Nogueira também estão sempre abertas para vocês, tá bom? Obrigado.